E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui a mais uma live de correção de atividades, aquelas atividades que eu deixei para vocês realizarem aí na semana 13. Vamos lá, vamos trabalhar? Eu estou no livro de atividades de vocês, no volume 10, exatamente na página 26, e a primeira questão que nós vamos resolver, vamos corrigir, é a questão 17, questão bem tranquila, tenho certeza que vocês mandaram bem. Olha só. Um capacitor de 5 microfarad é ligado em uma diferença de potencial de 12 volts, até que seja totalmente carregado. Qual a quantidade de carga adquirida pelo capacitor? Bem tranquilo, né? Ele me deu ali a capacitância desse capacitor, me deu também a DDP, a diferença de potencial, e pede a carga. Basta nós fazermos o que, pessoal? Capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Se eu multiplicar cruzado, né, a minha carga fica a capacitância vezes a DDP, ou seja, qual é a capacitância? 5/10 elevado a menos 6, lembrando que é micro, né? Micro é 10 a menos 6. DDP vale 12 volts, portanto 5 vezes 12, 60, daria 60 vezes 10 a menos 6, passando para a notação científica, né? A vírgula anda para a esquerda uma casa, para a esquerda aumenta, então fica 6 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Esse é o valor, então, da carga elétrica. Tá legal? Bem tranquila essa questão, essa atividade aí, né, pessoal? Podemos ir direto aí para 18, na mesma página 26, que diz o seguinte: com uma bateria de 12 volts, é possível carregar plenamente um capacitor de 2 milifarad. Qual a energia que esse capacitor acumulou com essa diferença de potencial? Também, neste caso, é uma aplicação bem simples da fórmula que nós vimos para a energia potencial elétrica. Estão lembrados? C vezes U ao quadrado dividido por 2, né? Nós podemos até, nessa fórmula de energia potencial, fazer uma analogia com a fórmula, por exemplo, da energia potencial elástica. Talvez vocês se lembrem, Kx ao quadrado sobre 2, né? K seria a constante da mola, x a deformação, e aqui nós temos C, U ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então, quanto vale a nossa capacitância? 2 mili, 2/10 a menos 3. Quanto vale a DDP? 12 volts, fica 12 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Fazendo ali então os devidos cálculos, né? Vamos simplificar o 2 em cima, o 2 embaixo, 12 ao quadrado é 144, né? Então nós podemos aí, 144 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,144 joules. Esta então é a resposta da questão número 18. Beleza? Vamos para mais uma agora, um pouquinho mais legal de se fazer. Associam-se 5 capacitores de capacidade igual a C, conforme a figura abaixo. Então nós temos ali uma figura, né? Entre os pontos A e B, naquele circuito, há 5 capacitores, né? Aquele símbolo ali de 2 placas paralelas de mesmo comprimento indica capacitores. Então essa questão 21 pede para nós a capacidade equivalente da associação. Então lembrando, né, que a capacidade equivalente é como se nós pudéssemos ali retirar aqueles 5 capacitores, tá? Substituí-lo apenas por um com a mesma característica desses 5 capacitores juntos, tá bom? Então é uma associação de capacitores. Muito bem. O que nós podemos fazer de imediato aqui? Nós vamos ter que ir associando de 2 em 2. Então aqueles 2 primeiros capacitores que nós observamos aqui, olha só, vamos até marcá-los. Esses 2 primeiros estão associados em paralelo. Então eu vou fazer primeiro uma associação em paralelo com esses 2 e refazer o desenho. E assim eu vou, né, devagar e sempre. Vamos por partes, né, para poder chegar ao resultado final. Então vamos lá, como é que ficaria a primeira associação em paralelo, né? Então a gente vai chamar aqueles 2 capacitores, vamos substituir apenas por um, chamamos aí de C1, tá bom? E é justamente esse carinha aqui, ó. Vou colocar aqui para nós. Este capacitor aqui, ó, é o C1,
que é o resultado daqueles dois que nós fizemos a associação em paralelo. Como que nós fazemos uma associação em paralelo em termos da capacitância? Como que fica a capacitância para dois associados em paralelo? Basta somarmos, né? Então, se eu tinha C para um capacitor, C para o outro capacitor, se estão em paralelos, a capacidade deste novo capacitor, né, a capacitância desse novo capacitor é de 2C, tá bom? Então nós chamamos aí esse capacitorzinho de C1 com uma capacidade eletrostática de 2C. E o desenho ficou dessa forma que está aí colocado para nós. Agora eu tenho dois capacitores associados em série que eu vou precisar fazer. Tá bom? Como que vai ficar então? Vou juntar esses dois aqui, ó. Tá? Ou juntar esses dois em um único capacitor. Como que fica? Tá aí o desenho para nós. Então eu fiz aí a junção, né? E eu chamei aquele capacitor ali embaixo, vamos colocar aqui também, esse cidadão aqui, ó, nós chamamos de C2. Como que eu faço agora a capacidade equivalente de dois capacitores ligados em série? Tenho que usar aquela expressão matemática que nós vimos aí na última aula, né? 1 sobre C, que eu estou procurando, é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre o outro capacitor, né? É a soma dos inversos. Lembram disso? Então, fazendo as substituições, nós vamos determinar, né? Lembrando que o C1 vale 2C, que a gente acabou de achar, tá bom? Então, quem seria o meu capacitor C2? Qual é a capacidade dele? 2C sobre 3. Então, o capacitor C2, né, que nós acabamos de determinar, ele vale 2C sobre 3. Agora, o que nós devemos fazer? Estes outros dois aqui, olha que bonitinho, ó, estão associados em paralelo. Então, o C2 com o capacitor ali de baixo estão em paralelo. Como fica a capacidade equivalente desses dois? Basta somarmos. Então, o C2 é 2C sobre 3. Somando com o capacitor C, eu tenho 5C sobre 3. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho 5C sobre 3. Então, aqueles dois capacitores se tornaram um só, de capacidade 5C sobre 3. Ainda temos mais um cálculo a fazer, porque quando eu juntei aqueles dois, eles se tornaram um só que associados em série com o outro, né? Que está aí na tela que nós conseguimos observar. Mas agora vai ficar simples, porque basta fazer a capacitância equivalente entre aqueles dois ligados em série. Aí eu volto para aquela expressão que é a soma dos inversos, né? Então, 1 sobre a capacidade equivalente, que é o que nós queremos determinar, é 1 sobre C3, que eu já achei, mais 1 sobre C. Quem é o C3? 5C sobre 3. Cuidado para não confundir aí, tá bom? E o outro capacitor tem capacidade C. Quando nós fizermos, então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tira o mínimo múltiplo comum, nós determinamos que a capacidade equivalente de todos aqueles 5 capacitores que nós tínhamos lá no início é um total de 5C sobre 8. Então, para exercícios desse tipo, nós temos que ir devagar. Faz entre 2, desenha de novo, faz mais 2, desenha, até chegar ao final. Tá legal? Não tentem pular etapas. Faça o desenho, porque isso deixa mais claro para você o que está acontecendo em todo o processo. Tá legal? Muito bem, vamos para o próximo? Próximo exercício é a questão 23 da página 27 aí do livro de atividades de vocês. Diz assim, ó: fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração que leva à falta de circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. O desfibrilador cardíaco é um equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor, ou um banco de capacitores. Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor
dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Suponha que o gráfico dado mostra a curva de carga de um capacitor de um desfibrilador. Está aí o nosso gráfico. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor através de uma diferença de potencial de 4 kV. Qual o nível de energia acumulada no capacitor que o médico ajustou? Então nós temos ali um gráfico da carga em função da tensão da diferença de potencial, né, a DDP. Bom, ele pergunta para nós, ele fala aí, né, qual a energia. Lembram que nós vimos na nossa última aula que por um gráfico desse tipo eu consigo calcular a energia potencial elétrica fazendo a área do gráfico? Lembram disso? Bom, como que ficaria então se eu quero para 4 kV, né? Então nós conseguimos, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos pegar a nossa caneta e verificar. Então eu tenho aqui para 4 kV, né? Que figura geométrica eu terei aqui, pessoal? Olha que belezinha. Eu terei um triângulo, né? E como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, né? Então a energia potencial elétrica ficaria a carga, que é 0,1, para 4 kV eu tenho 0,1 de carga. A DDP é 4.000 volts, né? 4 kV, dividido por 2. Fazendo então esse cálculo, nós vamos determinar que a nossa energia potencial elétrica é de 200 joules. Alternativa letra C, aí do seu livro, da sua questão 23, no livro de atividades. Beleza? Tranquilo esse, né? Tem um texto base longo, né? Mas é muito mais informativo do que qualquer outra coisa. O que realmente precisamos aí é analisar o gráfico. Tá legal? E agora a nossa última questão da semana, né? Que vocês deveriam resolver. Questão 24. Uma tela sensível ao toque é composta por duas placas condutoras e paralelas, separadas por um dielétrico, constituindo dessa forma um capacitor. Então, duas plaquinhas separadas por um dielétrico, ali um isolante, é um capacitor. Ao ser tocado por um dedo, a carga acumulada no capacitor é modificada, alterando a sua capacitância. Em um protótipo simplificado de tela sensível ao toque, dois capacitores inicialmente com capacitância C estão em paralelo, submetidos à mesma voltagem V, e acumulando uma carga Q em cada um deles, conforme nós temos na figura ali. Então, dois capacitores acumulando a mesma carga, numa tensão, beleza, muito bem. O que ele pede para nós? O capacitor da direita é a tela sensível ao toque, e ao ser tocado, a carga acumulada é modificada para Q sobre 2. Então ele disse, né, quando é tocado você modifica ali a carga, óbvio que vai modificar a capacitância, né? Nessas condições, a capacitância do capacitor equivalente passa a ser quanto? Bem, como que nós determinamos capacitância, né? É a carga dividido pela tensão, pela DDP, Q sobre V, não é assim? Então antes do toque, a capacitância é Q dividido por V. Muito bem. A nova capacidade do capacitor da direita, o que acontece quando é tocado ali aquela tela, né, que é sensível ao toque? A carga é modificada para Q sobre 2. Então, por isso que nós chamamos ali, ó, capacitância da direita. Eu coloquei Q', né, só para diferenciar ali a primeira carga da segunda, tá? Aquela carga depois do toque é Q sobre 2, dividido por V. Se nós fizermos ali, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é uma divisão de duas frações, o que eu vou obter? Que a capacitância para o capacitor da direita é Q dividido por 2V. Ou seja, é C sobre 2. A metade da capacitância que eu tinha antes. Então eu tenho uma capacitância para o capacitor da direita valendo C sobre 2. O capacitor da esquerda não muda, ele continua com a capacitância C. Então agora eu tenho uma associação entre dois capacitores em paralelo. E para determinar a capacitância, como que eu faço capacitância equivalente entre dois em paralelo? Basta
somarmos. Então eu vou somar C sobre 2 mais C, né? Que vai me dar quanto isso aí, pessoal? 3C sobre 2. Então este é o novo valor da capacitância equivalente para aqueles dois capacitores, quando o da direita, aqui é a tela, né? Alguém toca ali na tela e ele diminui a sua carga, que era Q, vem para Q sobre 2. Sendo assim, capacitância também cai pela metade, e quando eu junto as duas, né, numa capacitância equivalente, eu passo a ter 3C sobre 2. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então nós vamos ficando por aqui, né? Corrigimos as 5 questões aí propostas para vocês, e nós vamos nos encontrar na próxima semana para mais uma videoaula aí, terminando já o volume 10 aqui no SPE com você. Tchau, pessoal!